Olá, seja muito bem-vindo a mais um Religados Podcast. Aquele podcast, como eu sempre digo, vai trazer um testemunho, estudo e algo sempre para edificar a sua vida. Meus irmãos, hoje nós estamos aqui com um entrevistado que é um assunto um tanto quanto espinhoso, um tanto quanto delicado, porém necessário a ser debatido nos dias de hoje. Eu já quero deixar muito claro aqui que quem conhece o programa, quem me conhece, sabe que eu não tenho essa coisa de preconceito, sabe que eu não tenho essa coisa de desfazer ou nada disso. Vocês sabem muito bem disso. Então, de antemão, eu já quero deixar claro aí que aqui a gente não vai ofender classe nenhuma, não vai ofender religião de ninguém. Nós vamos falar tudo dentro da nossa visão cristã protestante, tá? De antemão, eu sempre esqueço, já quero te pedir aí, você que é aquele religado, já tá sempre com a gente, deixa aquele like, compartilha, se inscreve. Tem muita gente que não tá se inscrevendo, custa nada, gente, dá só um cliquezinho ali, começa a seguir, segue a gente lá nas nossas mídias sociais, Religados Podcast, o meu Júlio Andrade P Podcast, certo? Sem mais delongas, hoje eu tô aqui, nome chique, cara, ó, Pierre Rodrigues, o cara é ator, seminarista e membro da igreja Lagoinha Barra da Tijuca. O cara é chique, tá? O cara é chique. Pensa não que... Pierre, seja muito bem-vindo ao Religados Podcast, meu irmão. Obrigado, Júlio. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui nesse lugar. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar através de nós hoje. A gente vai impactar muitas vidas aí com esse assunto. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Ó, e quando a gente fala aqui, manda aí o seu testemunho, chama a gente no direct, funciona ou não? Com certeza. Ó, você que tem uma história aí, ó, pode falar com o Júlio. Fui até ele, contei para ele, ó, e hoje estou aqui para compartilhar com vocês também. E ele falando assim, ele não vai me responder, não. Falei. O cara achando que eu sou celebridade. Não sou celebridade, não, sou servo. Eu respondo, demoro, né? Eu demoro, mas respondo. E sou eu que respondo. O importante é que no final de tudo dá certo. Se dá certo, pode fazer. No meu pessoal, sou eu mesmo que respondo. No outro, não. Ou é o pessoal da produção, ou outro rapaz que acaba respondendo e tal, mas tamo aí. Gente, por que eu falei que esse tema hoje é um pouquinho espinhoso? O Pierre tem uma experiência de vida, e aqui nós vamos conversar bastante sobre isso, que ele saiu da prática da homossexualidade. Então, o Pierre, vamos dizer que ele é um ex-gay, vamos dizer assim, mas no decorrer da história vocês vão perceber algumas coisas e vão falar assim, caramba, como? Porque como é que foi essa prática? Como é que começou? Por quê? Quando foi? Tudo isso vai ser explanado aqui para vocês. E você que tem essa tendência, está lutando contra ou quer ajuda, alguma coisa, nós vamos deixar aqui o Instagram dele, vai estar na descrição, nas nossas mídias sociais, tá? Então, Pierre, vamos lá. Que normalmente é aquela coisa, né? Eu aceitei Jesus e me converti e larguei a prática. Com você não foi isso? Na verdade, é muito complicado falar que foi assim com qualquer outra pessoa, né? Eu duvido um pouco, porque acredito que a gente sempre vai estar nessa vida lutando contra nossos desejos, nossos sentimentos, nossas emoções. Como a gente aprende, né? Somos um espírito, habitamos em um corpo e possuímos uma alma. Então a nossa vida ela tem que ser totalmente direcionada pelo espírito. Só que a nossa alma e o nosso corpo tá aqui. Uhum. E aí eles estão gritando todos os dias dentro de nós. Então assim, fui lá, aceitei Jesus. Sou perfeito? Não, nem um pouco. Tô lutando todos os dias contra os meus desejos, meus sentimentos, minhas emoções, para me tornar, então, perfeito com Jesus. A meta é essa. Então, assim, perfeição no reino de Deus não existe. A gente já cancela isso aqui agora. Existem pessoas imperfeitas tentando se tornar como Jesus. E a meta é essa. São os pequenos cristos, né? Exatamente. Então, quando foi que você se converteu? Olha, eu entrei no âmbito religioso aos 8 anos de idade.
Então, desde os 8 anos até hoje, eu tenho essa convivência na religião, Deus, Jesus, Espírito Santo. Só que conversão, eu acredito que é quando você tem um encontro com Deus. Eu acredito que é aquele momento em que você realmente é transformado. E aí eu posso dizer que a minha conversão aconteceu em média há uns 3, 4 anos. Foi quando eu entendi aquilo que Deus ele tinha comigo, aquilo que o Espírito Santo ele começou a ministrar e a me direcionar. Foi quando eu entendi que eu comunicaria a respeito desse assunto que hoje nós vamos tratar, que é a homossexualidade. Foi quando eu entendi que existia um propósito para minha vida. E aí eu falei, cara, realmente Deus ele tem algo comigo. Eu lembro de um dia que eu tava na minha casa, eu morava na roça, no interior. E aí eu fui pro meio do mato e eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, eu quero te buscar até te encontrar. Eu preciso te encontrar. Porque não fazia sentido algumas coisas pra mim. Eu falei, Senhor, eu preciso te encontrar. Como assim? Eu busco, oro, clamo, jejuo e eu não tô conseguindo ver nada acontecer. Eu preciso te encontrar. E eu falei, eu vou te buscar até te encontrar. E aí eu posso dizer que um dia eu fui encontrado pelo Senhor e aí sim a minha conversão aconteceu. Foi quando o Espírito Santo falou pra mim, eu tenho um propósito pra você, vai, continua. E é isso, você não tá ficando doido, você vai ter que falar sobre determinados assuntos que é muito difíceis de lidar, você vai ter que cuidar de pessoas que muitas pessoas expulsam, abandonam e não querem cuidar, não querem estar perto, você vai cuidar dessas pessoas. E aí eu falei, ok, a minha conversão aconteceu aqui. Quando eu entendi que Deus ele tinha um propósito para minha vida. Então, em média, 3 a 4 anos que eu venho caminhando nessa direção. E aí, como eu te disse anteriormente, né, enquanto a gente conversava, eu me sinto muito naquele lugar hoje de falar a respeito disso. Por quê? Porque eu venho sendo trabalhado há muito tempo. É o off que ninguém vê, é o secreto do quarto que ninguém vê. Eu venho sendo trabalhado através de Jesus nesse lugar há muito tempo. Então, assim, hoje para comunicar através desse assunto, é literalmente muito tratar durante esses 3, 4 anos onde aconteceu a minha conversão. Mas então você já vinha de uma família cristã? Sim. A sua mãe era cristã, sim. Seu pai... Então, eu não moro com meu pai, né, de sangue, meu pai natural. Eu tenho um padrasto, mas assim, a minha mãe, ela é cristã desde sempre. Meu padrasto também acompanha minha mãe. Meu irmão, eu tenho um irmão também, ele também é cristão. A minha família é totalmente ligada a esse ambiente. Graças a Deus, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E como é que foi dos 8 anos que você conheceu a Cristo, mas quando é que você começou a perceber que você tinha alguma coisa de diferente? Tipo, cara, eu não tô me entendendo, porque eu tenho esse desejo, por quê, quem eu sou, como é que tá? Pô, mas eu sou cristão. Como é que foi isso? Você era muito novo. Muito. Mais ou menos aos 6, 7 anos de idade foi quando eu tive minha primeira relação. Eu fiquei com uma menina. Com 6 anos? Eu deveria ter uns 6, 7, eu não lembro exatamente, mas eu lembro muito desse dia. Tipo, eu lembro o local, eu lembro da pessoa, eu lembro de tudo. Eu lembro que eu era muito criança, eu deveria ter uns 6, 7 anos, eu não consigo definir a idade. E assim, essa menina que eu fiquei, eu lembro que eu senti muito desejo por ela. Eu lembro desse sentimento, eu lembro de gostar daquilo ali, eu lembro de fazer aquilo ali outras vezes, a gente ficou várias vezes. Só que à medida em que eu fui sendo desenvolvido, 7, 8, entra na escola, eu lembro que eu via algumas pessoas de forma diferente, alguns meninos de forma diferente. Eu lembro que eu gostava de fazer algumas coisas que meninas faziam. Por exemplo, na época de Xuxa, que era a infância, eu gostava de assistir Xuxa. Eu lembro de brinquedo. Eu tinha vários brinquedos masculinos, mas eu também gostava de brincar com coisas que meninas brincavam. Casinha, comida, boneca. Eu lembro que eu gostava de misturar um pouco as coisas. Você já dava indícios pra quem olhasse de fora, tipo, opa... alguma coisa não tá normal. A luz amarela já acendeu. Sim. Só que pra mim era muito confuso, porque... é o que eu falo até hoje, né? Normalmente o assunto... Normalmente não. Certamente, o assunto da homossexualidade há 5, 6, 7 anos atrás não era como é hoje. A gente não tinha muita clareza desse assunto como a gente tem hoje. Antigamente era uma coisa totalmente escondida. Alguém se assumir pros pais era algo muito absurdo. Tipo, meu Deus, fulano assumiu pros pais. E era aquele escândalo. Então, assim... resumindo...
Com 7, 8 anos de idade, eu fui ali, descobrindo que tinha alguma coisa e tal, não sei o que, na escola. Eu lembro que as pessoas me perguntavam, tipo, os alunos, né, meus amigos de classe. Pierre, por que você fala assim? Por que você tem esse jeito? E eu nunca soube responder. Eu lembro que eu falava, gente, eu sou normal como vocês. Eu falo normal, meu jeito é normal. Tá tudo normal, não tem um problema aqui. Só que as pessoas tentavam entender uma coisa que nem eu sabia. Então, assim, pra mim era muito confuso. Na fase da infância, foi muito confuso pra mim entender esses sentimentos, porque não era normal. A gente não aprende sobre isso, a gente não cresce hoje, até é mais falado, mas na minha infância não. Ninguém nunca me falou, olha, existem pessoas que podem sentir determinado desejo por outras pessoas do mesmo sexo. Nunca. Então, assim, era muito confuso. Foi muito confuso pra mim na fase da infância, na fase do ensino fundamental, até no próprio ensino médio. No ensino médio eu já tinha ali meus 17 anos, onde a gente vai entrar, onde tudo aconteceu. Mas, assim, nessa fase de infância ali, eu comecei a perceber com 7, 8 anos de idade, né? Resumindo a sua pergunta. E foi quando eu entendi que existia alguma coisa diferente. Mas eu nunca sabia te dizer o que era. Se você me perguntasse, o que você sente? Não sei. Por que você gosta de brincar com coisas de menina? Sei, pra mim era normal. Por que você fala assim? Houveram, tipo, alguma repressão do seu pai à época? Então, como, né, eu acho que as pessoas precisam entender o seguinte, eu não fui criado com o meu pai, então eu só tive a minha criação materna. Inclusive, um dos pontos que eu acredito que tenha me levado para essa vivência e experiência na homossexualidade foi a falta da criação paterna. Para quem não sabe, a paternidade é um papel muito importante na vida de um ser humano. A mãe, ela tem aquele papel de dar o amor, de dar o carinho, o afeto, a proteção. O pai, ele dá a direção. O pai é quem instrui. Tanto o pai instruindo homem ou mulher, é o pai quem instrui. O caminho quem dá é o pai. E eu não tive essa direção, eu não tive esse caminho. A minha mãe, ela foi uma pessoa extraordinária, assim, minha maior referência, minha maior inspiração de vida. É a pessoa que eu sou literalmente grato todos os dias, mas o papel fundamental de um pai na vida do ser humano, eu não tive. Então, eu acredito que o que tenha me levado também para essa prática de homossexualidade foi a falta da paternidade. Por quê? A minha mãe, ela se tornou meu maior referencial de ser humano. A minha mãe, ela se tornou a minha maior referência. Eu lembro de momentos que minha mãe fazia uma coisa, eu via ela fazendo, eu observava ela fazendo, e daqui a pouco eu ia lá e eu fazia a mesma coisa que ela estava fazendo. Então, assim, a gente precisa entender que a paternidade é algo muito sério. Inclusive, existem muitas pessoas órfãos, né, de paternidade mesmo tendo pais. Eu não tive esse privilégio de ter um, né, de ser cuidado por um. Deus, ele foi meu pai o tempo todo, mas esse pai de sangue ali, natural que direciona a gente, eu não tive. Só que a gente também vive numa geração de pessoas que têm pais, né, e são órfãos dentro de casa. Então, assim, pais, né, até um recado para os pais, vocês precisam entender, pais, homens, que o papel fundamental de vocês na vida de uma criança é direcionar ela. Vocês vão conduzir o caminho da vida dessa criança. Eu, por experiência própria, não tive um caminho a ser direcionado de forma certa nos princípios do Senhor e verdade, porque eu não tive essa direção. Então, assim, seja esse pai que direciona, que dá o caminho, que dá a luz para o filho de vocês. Você falou que morava no interior do Rio. Sim. Né? Ainda mais, normalmente interior é aquela coisa mais rígida, aquela família mais tradicional, zona mesmo, tal. Sim. Aí você veio morar no Rio, você já tinha quantos anos? Eu vim morar no Rio quando eu tinha 18, estava prestes a completar 19. Para chegar nessa vinda pro Rio, eu acho bem interessante a gente só voltar na questão dos 17 anos, quando eu me permiti entrar nessa prática. A primeira vez que eu me relacionei com alguém do mesmo sexo foi aos 17 anos. Eu vim dos 8 aos 17 lutando contra essa prática, tentando entender, na verdade, o que era. Quando eu completei 17 anos, eu falei, vou me permitir entrar nesse lugar. E aí foi quando, com 17 anos, eu me envolvi com um menino. E aí eu falei, peraí, eu tô sentindo alguma coisa diferente, bateu aqui, é legal, é bom, só que eu lembro que não fazia muito sentido internamente. Eu sabia que era errado, eu sabia que não era aquilo ali. Só que eu tava muito cansado de lutar contra isso. Eu tava muito cansado de tentar entender o que era isso. Então falei, gente,
eu vou viver. Tô até aqui com 17 anos sem fazer nada, eu vou fazer alguma coisa. Fui. E aí eu fiquei dos 17 aos 18 anos vivendo nessa prática. Eu nunca me envolvi sexualmente com ninguém, mas eu fiquei com muitas pessoas. E eu acredito que eu devo ter ficado com mais 5 ou 6 pessoas, porque eu sempre fui muito reservado, sempre tive muito essa ideia de casamento na minha cabeça. Eu falava que eu casaria com alguém e eu me relacionaria com essa pessoa. E assim, eu entrei num lugar muito profundo. Em qual sentido? Quando eu completei 17 anos, que eu fui viver nessa prática, eu contei pra minha mãe. Eu nunca tinha contado pra ela sobre isso, eu nunca tinha falado pra ninguém sobre isso. E eu contei pra ela, falei, mãe, acontece isso, isso, isso comigo, eu sou assim, 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 eu sinto isso, isso e isso. E ela não me abraçou, tipo, ela não me aceitou de forma alguma. Pelo contrário, ela sempre falava, eu te amo, mas eu não aceito isso sobre você. O fato dela não me aceitar, né, a minha família, ninguém me aceitou, meu irmão não me aceitou, minha mãe não me aceitou, ninguém me aceitava. Eu comecei a buscar aceitação na rua. E isso é um ponto muito importante da gente entrar também, que aos familiares dos homossexuais. O primeiro ponto quando o homossexual, né, de família cristã, ele se assume para a família, a primeira coisa que a família faz é falar, olha, eu não concordo, eu não te aceito, mas eu te amo. Só que isso é um erro. Porque se você não é abraçado dentro de casa, o mundo vai te abraçar. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui literalmente abraçado pelo mundo. Eu comecei a ter muito contatos com pessoas no mundo. Eu me envolvi com muitas pessoas erradas. Cara, assim, experiências que se eu pegar pra te contar são coisas muito profundas. Assim, fuga policial, com drogas, com coisas, tipo, coisas absurdas eu cheguei a viver no mundo, lá no interior, por conta de não ser aceito em casa, mas ser aceito pelo mundo. É a estratégia de Satanás, né? Uhum. E aí, nisso tudo, eu num abismo profundo, num lugar muito ruim, a minha mãe, ela vira pra mim e ela fala, Pierre, vamos se mudar daqui? Cidade do interior, todo mundo viu o que eu tava vivendo, acredito que deveria ser muito vergonhoso pra minha própria mãe me ver naquele lugar, mas também não sabendo lidar com aquilo. As pessoas com certeza comentavam, ela sempre falou comigo, as pessoas comentam e tal, é muito triste. Ela falou, vamos se mudar daqui? E eu falei, mãe, eu até me mudo, só que com uma condição, o meu sonho é ser ator, e aí se a gente se mudar daqui, eu vou ter que ir pra viver dessa realidade. Vou me especializar nisso, vou me estudar e vou viver disso. Ela falou, tá bom, eu pago pra você, você estuda, se forma e vamos viver sua vida. E aí foi quando a gente veio pra capital do Rio. Nisso eu tinha 18 anos. E a gente chegou aqui na capital. E aí foi quando eu comecei meu processo de estudar e tudo mais. A princípio, o que me trouxe pra cá mesmo foi essa vontade de me especializar em artes cênicas e o desejo da minha mãe de me tirar daquele ambiente e ver se alguma coisa acontecia. Ela foi muito estratégica, acredito que através do Espírito Santo também, no final de tudo deu muito certo. Assim que eu cheguei no Rio, na capital do Rio, eu tinha me desviado, né, dos 17 aos 18. Quando eu cheguei no Rio, eu me encontrei com uma tia, que atualmente ela é pastora, e aí ela me convidou para ir pra igreja. E aí ali foi quando eu, tipo assim, eu fiquei uns 3 meses na capital só desviado, e aí logo eu voltei, e aí comecei toda a minha caminhada de novo com o Senhor, até hoje. Então você acredita que pode ajudar totalmente o meio que você está inserido? Um exemplo, lá no interior você já estava com a sua galera, vamos dizer assim, na prática. Sim. Sua mãe, com a grande sabedoria, te tira e te traz para a capital, o que poderia ser totalmente devastador. Sim. Então, se juntar, poxa, o cara tem esse desejo, não chegou, graças a Deus, a consumar. Sim. Mas o ambiente pode alavancar isso? Com certeza. Ambiente influencia muito na vida da gente. Ambiente te influencia literalmente, totalmente. E a gente... Se você quer
ser uma pessoa santa e irrepreensível diante de Deus, você precisa saber onde você está pisando. Você precisa escolher o ambiente que você vai, você precisa escolher o ambiente que você vai estar presente, você precisa escolher as pessoas que você vai conviver. Hoje eu convivo com pessoas, né, com amigos particulares, íntimos, que eu tenho intercessores ao meu lado. Pessoas que me ajudam, pessoas que quando eu tô na minha luta ali, eu grito pra elas: olha, ora por mim, intercede por mim, eu preciso de oração agora, vem aqui na minha casa. Ou tô na crise, vou lá atrás delas. Então, assim, ambiente te influencia total. Agora, se você é uma pessoa que não liga pra nada, não sabe da sua identidade, não tá nem aí pras coisas, aí você pode ir pra qualquer lugar. Pode ir pra qualquer ambiente, pra tudo mais. Só que existe uma outra coisa também que você falou, né? Eu vim pro Rio de Janeiro e poderia ter sido muito pior aqui. Do interior pra capital, aqui é muito mais fácil tudo. Aqui é tudo muito pior, tudo maior, né? Só que tudo gira em torno daquilo que você escolhe. Eu fiquei 3 meses na capital, voltei para Cristo e eu decidi construir a minha vida em Deus. A partir de então, eu comecei a caminhar nessa realidade. É um posicionamento. Tudo gira em torno do posicionamento. O ambiente, ele pode sim te influenciar. Mas se você tiver uma identidade e um posicionamento, é você quem influencia o ambiente. Então, para você, a pessoa não nasce gay? Ou pra você a pessoa nasce gay? É impossível. Impossível uma pessoa nascer gay. Não tem como essa realidade. Essa é a maior mentira que Satanás traz sobre a vida das pessoas. Eu, inclusive, falo por experiência que eu já falei muito sobre isso. Eu nasci assim. Deus me ama assim. É natural. É normal. Gente, a Bíblia descreve lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, o seguinte: Deus, ele criou o ser humano imagem e semelhança de Deus. Qual é a visão que a gente tem de Deus? Um Deus perfeito, um Deus sem mancha, um Deus soberano, um Deus totalmente perfeito na Terra. Então, se nós, seres humanos, somos imagens e semelhanças de Deus, com o Espírito Santo que habita dentro de nós, a gente não nasce com nada que nos afasta do Senhor. E primeiro ponto, a prática da homossexualidade te afasta de Deus, porque é um pecado, porque é errado, não é natural. Então, você não nasce assim. Quando você é um neném, que você nasce lá no hospital, eu sempre gosto de trazer essa ilustração, que você nasce lá no hospital, você é um ser perfeito. Você é a imagem e semelhança literalmente de Deus ali. Quando eu vejo uma criança, eu vejo Deus numa criança. A perfeição, sabe, aquela coisa pura, tipo pura, literalmente pura. A gente nasce dessa forma. Nós somos seres humanos, imagem e semelhança de Deus, a gente nasce assim, perfeito, sem mancha, sem culpa, sem desejo, sem sentimento, sem nada. Ao decorrer da nossa vida, a gente vai tendo experiências, vivências, práticas e escolhas. E aí é onde a gente decide o que a gente vai viver. Ou seja, eu não acredito que alguém nasça gay, nasça homossexual. Eu acredito que vivências podem te levar para este lugar e aí, diante dessas vivências, você vai escolher viver ou não nessa prática. Então, eu acredito que seja uma escolha. Você escolhe ser gay, você escolhe ser homossexual, da mesma forma que você pode não escolher. Hoje, eu abri mão da prática da homossexualidade. Se eu escolhi abrir mão dessa prática, eu posso escolher viver nela. Então, é uma escolha. Eu não nasci assim. Deus não me fez assim. Algumas vivências me levaram para esse lugar e eu tenho o poder de escolha, viver ou não nessa realidade. Show. Então, para você, porque hoje é tão confuso, cara, hoje é tão complicado, tem até o modo correto de se falar e tal. Então, para você, o que é a homossexualidade? Como você entende isso? Como você vê isso? Porque existe a homossexualidade. Pra gente que é leigo nesse assunto, você que teve viveu isso, ou luta ainda contra isso, não sei. O que é a homossexualidade para você? A homossexualidade nada mais é do que um sentimento, um desejo e uma emoção. A homossexualidade, ela é armazenada na alma. Ela é algo daqui, da nossa cabeça. É algo que Satanás ele tenta trazer para afetar os seus sentimentos, as suas emoções e os seus desejos carnais. Existe um versículo muito lindo lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, que fala o seguinte, 4, que o desejo de Deus é que a gente seja santo e irrepreensível diante dele. E que a gente aprenda a controlar a nossa própria carne, a controlar a nossa natureza humana. E que a gente não viva nos desejos sexuais.
Ou seja, a homossexualidade, ela é literalmente um desejo homossexual. Existem homens héteros e mulheres héteras que se aventuram nessa realidade. Ficam com mulheres, ficam com homens. Já tá normal, né? Isso no mundo de hoje, infelizmente, se tornou normal. É homem que é casado com mulher que fica com outro homem, é mulher que tá aqui que fica com a outra, e por aí vai. É um sentimento, é um desejo, é uma emoção, é uma coisa mental que te leva para essa realidade. A homossexualidade, ela não é o que você é porque ela tá armazenada na alma. E você não é uma alma, você é um espírito. Então, nada mais é do que um sentimento, do que um desejo e uma emoção que faz parte do ser humano, que está armazenado aqui, na natureza humana, na carne. Não pertence ao que você é, por quê? Porque você não é carnal, você não é almático, você é espiritual. Então, não define quem você é por esse motivo, né? Já até respondendo a pergunta anterior e respondendo nessa agora. A homossexualidade é um desejo, um sentimento e uma emoção. Entendi. Então, assim, vamos... Hoje nós vemos aí um ativismo muito grande, né? Cura. Eu também não sei como é que eu veria essa coisa da cura gay. Uma coisa que eu não consigo ainda entender. E vou te ser muito sincero, uma coisa que eu nem quero entrar muito nessa seara, porque eu não entendo. Hoje em dia tem tanta letra. Antigamente Mas não era existe só... cura gay, não. Não, eu acho que a única cura, entre aspas, é Jesus. Sim. Eu acho que se a pessoa se decidir como você, eu acredito que ela vai continuar lutando contra esse desejo, assim como o adúltero que decide não trair mais a esposa, ou a adúltera que decide não trair mais o marido, eles vão sempre continuar lutando contra esse sentimento, contra esse desejo. Sim. Né? Você acha que... Caramba, o que você vê desse ativismo, dessa coisa tão exacerbada como tá hoje, cara? É a maior perca de tempo, né? No geral, de uma forma bem rasa falando, é a maior perca de tempo, mas de uma forma profunda, é a maior estratégia de Satanás de tirar a identidade das pessoas. A estratégia de Satanás tem 3 estratégias para tirar da gente sempre: identidade, mentalidade e domínio próprio. O Espírito Santo ministrou algo comigo, inclusive é uma pauta do livro que eu estou escrevendo a respeito desse assunto, que é o seguinte: quando Jesus ele é tentado, né, no deserto, que ele é conduzido pelo Espírito lá, Satanás tenta ele de 3 formas. E as 3 formas que Satanás tenta Jesus é na identidade de Jesus, na mentalidade de Jesus e no domínio próprio de Jesus. São essas 3 áreas que ele primeiro tenta. E aí eu comecei a trabalhar isso em mim. Eu comecei a entender isso na questão da homossexualidade. Eu falei, cara, é verdade. Satanás, ele sempre vai querer distorcer a identidade, quem nós somos. A gente vive numa geração de pessoas que não sabem quem são. E a gente não fala nem só do público homossexual LGBT. A gente fala do público no geral. As pessoas não sabem quem elas são. Aí a gente vai para a área da mentalidade. Quantas pessoas doentes na mente existem no mundo de hoje? É gente com depressão, gente com ansiedade, gente travada, gente que não consegue falar, gente que não consegue se comunicar. Aí depois a gente vai pro domínio próprio, que são pessoas totalmente dominadas pelo mal, por Satanás, onde eles já entram na realidade de fazer não mais o que eles querem. E aí fazem o que Satanás impõe para eles fazerem. São pessoas totalmente controladas. Então esse ativismo LGBT que a gente vê hoje, que é a maior perca de tempo, é a maior estratégia de Satanás de tirar identidade, mentalidade e domínio próprio dessas pessoas. E aí, tirando tudo isso, você tá entregue. E na verdade, tá todo mundo entregue, né? Nesse ativismo, nessa bandeira que eles levantam. Eu posso falar porque eu já estive nesse lugar. Eu já levantei essa bandeira, eu já quis apoiar muito esse público, e eu sei o quanto ali naquele lugar a gente não tem identidade, a gente não sabe quem a gente é, a gente tem uma ideia do Deus do amor, a gente leva essa bandeira, Deus ele é amor. Só que se você pegar a Bíblia pra ler, é só pegar a Bíblia, eu não preciso nem te falar, eu só falo, pega a Bíblia e lê. Você vai ver ali Deus tratando com juízo quem peca, tratando com juízo quem desobedece, tratando com juízo tudo que sai de desordem da vontade dele. É só você ler. E aí as pessoas falam, porque Deus é amor. Tá, Deus ele é amor, mas ele é fogo consumidor, ele é juízo, ele é justo. Então, assim, esse ativismo é uma perca de tempo e uma cegueira de Satanás. Nada mais do que isso.
E o que estão tentando fazer com as crianças? Esse é o famoso... É um kit que estavam tentando implantar nas escolas. Sim. Isso aí realmente eu também me levantei muito contra. Sim. Muito, muito, muito mesmo. E serei sempre contra isso, principalmente. O adulto, ele faz o que ele quiser da vida dele. Sim. O cara é de maior, irmão, é com ele. Sim. Eu não pago conta de ninguém, eu não me meto na vida de ninguém. Mas agora, criança, não, né, cara? Então eu vejo isso aí como uma estratégia realmente maligna. Tentar mexer nas crianças. Você que fez parte desse movimento, como é que você enxergava isso à época e agora? Então, vamos lá. O primeiro ponto, como eu disse no início, quando a gente nasce, que a gente é uma criança, a gente é um ser puro e perfeito. O movimento nada mais é do que querer implantar uma mentira na mente das crianças. Na verdade, não só esse movimento, como o próprio ensino que a gente tem hoje, né, no nosso Brasil e no mundo. Assim, existem alguns lugares que ainda tem um ensino muito mais completo, mas no nosso Brasil a gente sabe que a nossa educação não é muito boa. Então, a ideia é sempre te tirar do lugar onde Deus ele quer que você esteja. Quanto mais longe da sua identidade, da sua mentalidade e do seu domínio próprio que você estiver, mais você tá no domínio de Satanás. E é isso que é esse ativismo religioso. E é isso que essas pessoas levam para as crianças. Ou seja, eu vou implantar neles uma nova identidade. Eu vou implantar neles uma nova mentalidade ao ponto de eu controlar eles e eles não terem mais domínio próprio. Eu assisti um vídeo essa semana de uma mulher, acho que ela, nem sei o que ela era, acho que era um homem que aí virou trans e tal. E aí ela começou a falar, não, porque se eu nasci menino, mas agora eu quero ser mulher, o que vocês têm a ver com isso? Aí as crianças respondendo, nada. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, caraca, tá pior do que a gente possa imaginar. Tá muito sério. E tipo assim, se você é uma criança, gente, criança não tem mentalidade de adulto. Criança não sabe o que é certo e o que é errado. Só que criança é tão puro que o que você apresentar para ela vai ser uma verdade. Então esse desejo do movimento de levar essa verdade é a maior estratégia de Satanás de acabar com a família. Já entra aí. Porque, inclusive, eu assisti ontem numa entrevista de que o número de família tem diminuído muito no Brasil. As pessoas não querem mais ter filhos. As pessoas não querem mais casar. Então, a estratégia é destruir família. E como que ele vai começar destruindo a família? Através das crianças. Porque se a criança ela já cresce com uma mentalidade de que tudo aquilo ali que é errado é certo, vai ser uma verdade pra ele. Então você pode ficar com todo mundo, você pode gostar de todo mundo, você pode se transformar do que você quiser, você pode fazer tudo o que você quiser que tá tudo certo, tudo normal. Como eu te disse, há 10 anos atrás, a homossexualidade não era falada como é hoje. Não era comunicada como é hoje, não era clara como é hoje. Hoje já tem um pouco mais de clareza. Só que ainda é uma clareza muito mentirosa. E aí você imagina ir para uma escola, pegar crianças e implantar na mente delas uma clareza mentirosa. O que não vai acontecer na geração futura? É por isso que nós, como cristãos, e eu como ex-praticante, eu preciso sim levantar hoje a voz e dizer aquilo que Deus ele é. Aquilo que Deus ele faz, aquilo que é a verdadeira identidade, como diz em Gênesis 1:26, filhos de Deus, imagem e semelhanças de Deus. Você não é o corpo que você habita, você não é a alma que você tem, você é um espírito. E daqui a pouco tudo isso vai acabar. Sua alma, seu corpo, tudo vai acabar, mas o seu espírito ele fica. Existe uma eternidade guardada para o seu espírito. E por que isso não é ensinado? Por que isso não é aprendido nas escolas? Porque é isso que você é. Você não tem que saber o que é uma mentira, você tem que saber o que é uma verdade. Então, assim, para as crianças, infelizmente, é muito triste saber que essa notícia, esse ativismo tem chego para eles e para os ativistas, né, que levantam essas bandeiras. É traumático e triste saber que Satanás está conseguindo dominar a mente dessas pessoas e cegar elas a esse ponto. Eu sempre tive comigo esse parecer que era muito, 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 muito espiritual. Uhum. Tudo isso. Essa luta, essas tendências, essas guerras, para mim é muito espiritual isso. Você sentiu ou sente que isso realmente
é mais espiritual do que físico? Essa luta, esses desejos, esse sentimento. Amor, todo mundo ama. Eu amo um amigo, eu amo. Mas esse sentimento, esse desejo sexual, você acredita que isso possa ser espiritual? Eu acredito que a nossa vida é espiritual, como eu te disse. Eu acredito que tudo que a gente vive aqui é espiritual. Tanto para o bem quanto para o mal, tudo gira em torno de algo espiritual. É aquela famosa frase, né? Tudo que há de ruim sou eu, e tudo que há de bom é o Senhor, através da minha vida. Então, assim, os sentimentos, as emoções e os desejos que habitam dentro de nós, isso faz parte da nossa alma, como eu disse. É a sede das nossas emoções. Entra no lado espiritual o seguinte: Satanás ele vem para distorcer tudo que você sente. Ele vem para distorcer tudo que você é. Ele vem para distorcer toda a realidade que Cristo tem sobre a sua vida. Vamos lá. Jesus é batizado por João e aí Deus ele fala em voz audível ali: este é o meu filho amado. Aí no deserto Satanás vai para Jesus e vira: se tu és filho de Deus. Ou seja, a estratégia é sempre essa, é te tirar do lugar onde Deus ele quer te colocar. Então assim, por que acaba sendo algo muito mais espiritual? A Bíblia declara que, né, Satanás ele é o dono deste mundo, em letra minúscula, né, o Deus deste mundo, e ele governa aqui. Ele caiu de lá e ele está governando neste lugar. Então, o que ele puder fazer para destruir você, ele vai fazer. E não só na prática da homossexualidade, como em todas as outras áreas da nossa vida. Um ex-viciado em droga, ele vai ser tentado todos os dias para essa realidade. Alguém que saiu do roubo, que roubava, que vivia disso, de cartão clonado e não sei o quê, vai ter tentações. Alguém que adultera, é casado e tá ficando com um monte de outras mulheres, um homem que trai a própria esposa, ele vai ter que lutar contra isso. O homossexual, ele vai ter que lutar contra isso. Então acaba sendo algo espiritual, porque Satanás ele vai entrar naquilo que mais te afeta. E o que afeta o ser humano? É o sentimento, é os desejos, é as emoções, é o amor que você falou, é algo que a gente carrega. Tudo que é de pleno em Deus é destrutivo em Satanás. E ele vai tentar te destruir nessas áreas. Então acaba sendo algo muito espiritual por esse motivo. Porque ele sempre vai tentar distorcer tudo que você é. Tudo que você é. Então, assim, a homossexualidade é algo muito espiritual? É. Mas também é algo muito natural, no sentido de que é um sentimento, é um desejo e uma emoção. O que eu faço com isso? Aí entra Espírito Santo de um lado, Satanás do outro. Aí aqui é uma guerra espiritual. Carne e espírito. E aí você vai decidir o que você vai obedecer. Quem você vai alimentar. Né? Quem você vai alimentar. Então, assim, é muito espiritual para um lado, mas é muito natural para o outro. Natural no sentido que eu falo de sentimentos, porque a alma é algo natural. O que você sente é algo natural. A sua emoção, seu desejo é algo natural, é do ser humano. Mas agora, o que você faz com o que você sente é onde entra no espiritual, que é quem você ouve. Espírito Santo ou Satanás. Beleza. Aí você, 3, 4 meses aqui, decidiu largar da prática. Seria mais ou menos assim. Bom, vou lutar contra esse desejo e não vou mais praticar. Para isso eu preciso de ajuda. Ajuda em Cristo. Cristo eu preciso para a igreja. Chegou na igreja. Cara, sendo muito verdadeiro, tá? Como eu sempre procuro ser aqui. Para mim, a igreja... Aliás, não vou botar a minha, não. Para você, a igreja está preparada para receber o homossexual? E eu vou te falar mais. Você tem toda feição de homem. Tá? Normal. Tranquilo. Alianção no dedo. Chega com a tua noiva na igreja. Top. E o homossexual que fez uma mudança, colocou seios... ou a mulher que ficou homenzinho, que botou barba, anda masculinizado, mas quer fazer quer voltar. Como você vê a preparação da igreja? Você sofreu para ser aceito na igreja? Infelizmente a igreja ela ainda não se encontra pronta para poder comunicar a respeito desse assunto. Né? Infelizmente, eu acredito que a gente tem chegado a um novo tempo da igreja, onde a gente vai poder aí então abraçar essas pessoas. Eu, Pierre, né, cheguei no Rio
E assim, a minha maior experiência foi traumática com a igreja. Eu vivi 3 anos num sistema religioso onde o pastor virava pra mim e falava: enquanto você não tiver determinado comportamento, você não pode fazer parte de algo aqui, porque como que as pessoas vão ver a igreja? Aí você imagina eu tentando ser aceito, tentando lutar contra, tentando entender a visão de Deus sobre a minha vida, ouvir isso. Aí líder também religioso virava pra mim e falava: vai pra YouTube, pesquisa lá como que homem se comporta. Aí começa a agir como eles. Aí outras lideranças, eu tinha o cabelo cacheado na época, corta seu cabelo, fica mais parecido com homem, porque aí você vai... A igreja, ela é muito preocupada ainda nos dias de hoje em mudar o seu exterior. Só que não é isso que é o certo. O certo é você ser transformado no seu interior, porque tudo que é transformado dentro automaticamente vem pra fora. Então o que acontece? Alguém que chega, né, na minha situação como eu cheguei naquela época, eu cheguei muito pior. Tipo, hoje eu me considero muito grande em Deus através de quem eu sou, mas eu cheguei muito arrebentado. Eu tinha vindo dessa vida de 17 ou 18 anos entregue nessa prática de homossexualidade. Você imagina como eu não cheguei? Eu tinha cabelo grande e liso. Eu usava maquiagem. Tipo, eu era totalmente diferente do que eu sou hoje. E eu cheguei tentando ser aceito pela religião, tentando ser aceito pela igreja. Ao mesmo tempo que eles te abraçam, eles não sabem lidar com você. Eles não sabem te ajudar. Ainda é muito aquela coisa, você tá com demônio, você vai ter que repreender. Você precisa de cura pra isso. Até quando a gente fala, você tem que ser liberto. Até colocar na cabeça da pessoa o que é uma libertação, ela não entende. Quando você fala, você tem que ser liberto, parece que você tá com um demônio, você vai ter que manifestar ali no chão, vai ter que sair e acabou. E não é muito assim que funciona a libertação de acordo com a Bíblia. A libertação diante da Bíblia é um processo, cara. É um processo e é uma escolha diária de não fazer aquilo que a sua carne quer. Isso é libertação. Você é liberto quando você consegue dizer não para aquilo que tá te tentando. Essa é a verdadeira libertação. Então a igreja, ela precisa de antemão saber lidar com essas pessoas. O primeiro ponto que eu digo é como um conselho para as igrejas: abracem essas pessoas. Amem essas pessoas. Aí você me falou de homossexuais e pessoas, né, trans que já se transformaram e tudo mais. A primeira coisa que acontece é essas pessoas sentirem olhares estranhos na igreja. As pessoas julgam, as pessoas olham estranho, as pessoas falam, as pessoas comentam. Eu falo por experiência própria. É um erro. Elas precisam se sentir amadas. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas buscando a perfeição em Deus. Então, o que acontece? A igreja precisa abraçar. Abrace essas pessoas. Amem essas pessoas e cuidem dessas pessoas. Não tentem colocar essas pessoas num lugar de perfeição para então fazer parte de um ministério. Coloca ela em alguma coisa, nem que seja escondido, só para ela se sentir útil. Parte do corpo. A Bíblia fala que nós somos um corpo. Mão, braço, perna, tudo é importante. A partir do momento que aquela pessoa foi para esse âmbito ali de igreja, ela vai ser importante em alguma área. A pessoa nunca vai estar pronta 100%. Hoje, vivendo a minha vida cristã, com jejum, coração com Bíblia, a gente nunca tá pronto. A gente não é pronto 100%. A gente vai se prontificando ao longo do caminho. Então a igreja ainda tem essa visão de que você precisa estar pronto, você precisa estar perfeito. Não é muito assim que funciona com Deus. É uma construção. Jesus ele chama os discípulos para caminhar com ele, vai preparando ali, daqui a pouco Jesus morre e eles vão. Tipo assim, eles começam, não sabem nem pra onde ir. Daqui a pouco sendo batizado em Atos 2, daqui a pouco começa a fundar a igreja, e daqui a pouco Paulo vem e começa a ministrar também. As coisas vão fluindo, vão acontecendo, e é assim que funciona em Deus. Então, infelizmente, a igreja ela ainda não se encontra pronta para lidar com essa realidade, mas eu creio em nome de Jesus que essa realidade ela vem sendo transformada. A igreja tem começado a saber lidar com esse tipo de pessoas. E aí, em segundo ponto, eu deixo para as igrejas: amem, abracem, cuidem, façam com que essas pessoas se sintam importantes neste meio, façam com que essas pessoas se sintam abraçadas, porque se você não abraçar como igreja, o mundo vai abraçar. E a pessoa que luta contra esse desejo de homossexualidade, para ela ir pro mundo, meu filho, é muito fácil. É muito rápido, é muito. Pisou ali, foi. As oportunidades, elas vêm. Eu posso falar por mim do meio artístico. Você imagina o que já não veio até mim, o que eu já não pude experimentar e viver, mesmo estando em Deus. Graças a Deus eu consegui lutar contra isso. Mas assim, porque eu tive, de uma certa forma, as amizades certas,
as pessoas ao meu lado, mas em igreja em si, a igreja em si, ela me machucou muito já durante muito tempo. Ela me machucou muito. Mas eu consegui encontrar em pessoas alívio. Eu consegui encontrar em pessoas a transformação que eu precisava. Então, assim, até mesmo pros homossexuais agora, se você sente que a igreja não tá te abraçando, não tá te acolhendo, não tá fazendo você se sentir parte, procura um amigo. Dentro desse âmbito. Eu sempre tive um amigo ou outro que me ajudava, que orava comigo. Não, Pierre, não é assim. Por mais que as pessoas não te entendam, questionem, julguem, não é assim que funciona. No final das contas vai dar tudo certo. E a gente tava ali orando, orando. E eu ouvi uma coisa aqui, levava pra essa pessoa. E essa pessoa, não é muito assim. É um processo. É um processo. Mas no final de tudo, hoje eu olho pra mim e falo, diante de todo o processo que eu vivi, de toda a marca que eu tive, de todo machucado que eu tive no sistema religioso, hoje eu sou quem eu sou. Para ter base para falar sobre isso, para ter base para tratar dessas pessoas e também para ter base para ajudar as igrejas e as pessoas a comunicarem desse assunto. Então, essa semana eu coloquei... Foi até eu que coloquei isso lá no Instagram, uma enquete se perguntando se a igreja era inclusiva. Só que o assunto inclusão, aqui a gente teria que sair muito e que seria praticamente um debate. Sim. A igreja é inclusiva. Ela traz, ela aceita todos. Todos não podem se manter da mesma forma que chegaram. Sim. Isso tem que deixar muito claro. Você é gay, você é ladrão, você é prostituta, você é mentiroso, você é adulto. A igreja te aceita. Desse jeito. A igreja é para todos nós. Nós somos assim e fomos aceitos por Cristo. Porém, na estrutura igreja física, existem regras e normas. Tá? E realmente, se você quer continuar nessa prática e não quer ajuda, aí sim a igreja vai ser exclusiva, como o Novo Testamento diz, que Sim. tem que ser. Diante disso, eu quero te perguntar o que você acha. Eu já tenho a minha opinião formada e digo, cuidado com a igreja totalmente inclusiva. A igreja que aceita acho que é dessa Roder, Ana Roder. É alguma coisa assim. É uma coisa assim. É uma igreja Sim. totalmente para LGBT. E isso não existe. Não. Isso não existe. Sinto muito, mas isso não existe. Como a gente falou, a igreja tradicional, a igreja real, ela ainda não está preparada, mas melhorou muito. Muito. Graças para a Deus. receber esse público. Sim. Por quê? Deixa eu abrir um parêntese aqui. Vou voltar, vou te entregar para você responder. Sim. Todo mundo peca, cara. Eu sempre digo aqui, eu sou o pior cristão que vocês vão conhecer. Sou eu. Sou o pior. Só que o meu pecado é escondido. O pecado do pastor que rouba é escondido. Da irmã que mente é escondido. Do gay é explícito. Não estou defendendo a prática, eu estou defendendo a pessoa. A pessoa. Aonde está escrito que o gay vai para o inferno, também está escrito que o mentiroso vai, que o avarento vai. E por aí vai. Tá no mesmo. A lista é grande. E nessa listagem, estamos todos incluídos nela. É que pro gay, tá na cara. Tu fala assim, isso aí, hein? Tá na cara. Sim. Então o pecado dele é maior. Não é. É pecado. Ponto. O cara que rouba é pecado. Não existe pecadinho e pecadão. Sim. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sim. E merecedores da graça, do amor, do cuidado, do carinho, da aceitação, da ajuda.
Da mesma forma que o ladrão precisa ser acolhido, o gay também precisa ser acolhido. Precisa mostrar para ele que, cara, olha só, diante da Bíblia, porque a gente também tem que perguntar, você quer que a Bíblia seja o seu manual de fé e prática? Eu quero. Então, beleza, olha só. Para você congregar aqui com a gente, a Bíblia diz isso aqui, cara. O ladrão, a Bíblia diz que é para você não roubar mais. Sim. O adúltero, a Bíblia diz que é para você não adulterar mais. O assassino, a Bíblia diz que é para você não matar mais. O gay, a Bíblia diz que é para você não praticar mais. Ou tá entendendo como é para todos? Sim. É o famoso pau que dá em Chico, dá em Francisco, cara. Na Bíblia não tem essa. É verdade. É o famoso pau que dá em Chico, vai dar em Francisco. Sim. Tá? É isso. Eu falo que eu rasgo a boca mesmo. O nego quer me cancelar, eu nem ligo, eu não tô nem aí. Eu já cansei de falar que eu não sou youtuber. Tem que ser aceito no céu. Então Tem que ser aceito isso. no céu. O que o nego acha de mim, eu não tô nem aí, mano. Então, a igreja está se preparando. E como é que eu vejo essa estratégia de Deus? É trazendo uma pessoa como você, trazendo como o pastor Fábio. Sim. Eu trouxe aqui o pastor Fábio, que é ex. Ele se transformou, cara. Sim. E hoje faz um trabalho maravilhoso. Sim, trabalho um incrível, abraço pro pastor Fábio. É um cara, nossa, um cara sensacional. Então, só que nós temos que trazer a baila aqui para essas pessoas que estão nesse outro tipo de igreja. Venha como está e fique como está. Cara, isso não tá na Bíblia não, hein? isso não tá na Bíblia. E eu vou falar aqui sem medo de errar. Tu vai pro inferno se continuar nisso. Vai sim. Você não aceitar é um direito seu, mas é minha obrigação falar para você. Sim. Sai disso. Isso não é a igreja de Cristo. Sim. É muito interessante trazer esse assunto porque não existe uma pessoa que tenha conhecido a Cristo que tenha ficado da mesma forma. Se você conhece a palavra e você conhece toda aquela história e alguém se encontrou com Jesus, mulher samaritana, cego, aleijado, qualquer dessas pessoas que tiveram um contato com Jesus, um encontro com Jesus, a vida delas foram transformadas. Se você está numa igreja onde você entra lá, como você disse, a prática da homossexualidade é um pecado? Sim. É errado? Sim, de acordo com a palavra. Como a mentira, adultério e todas essas outras coisas. Se você entra numa igreja que diz que tudo isso é certo e você pode viver dessa forma, se você entra de uma forma e permanece dessa forma, tem algo muito errado. Porque a estratégia do inimigo é essa. É te paralisar. É não fazer você avançar. É fazer você achar que você é aquilo ali e ponto final. Só que aí entra Jesus. A Bíblia fala o seguinte, que nós somos o corpo e que Cristo é a cabeça. O ponto de transformação é Cristo. A igreja por si só, ela nunca vai conseguir te mudar. E eu falo isso com muita convicção. Um líder nunca vai conseguir te mudar. Um pastor nunca vai conseguir te mudar. Jesus, ele vai conseguir. E como que você vai conseguir ser mudado e transformado por Jesus? Conhecendo a palavra. Então também entra no ponto que você falou. Você chega e pergunta, você quer ser transformado? Eu quero. Você quer que a Bíblia seja o seu manual de vida? Eu quero. Então a partir de agora eu vou te apresentar a verdade. Eu vou te apresentar Jesus. Qual é a minha estratégia como ex-praticante da homossexualidade? Encontrar pessoas e transformar pessoas através da palavra, apresentando para elas Jesus. Sabe por quê? Entenda uma coisa, quando eu estava no sistema religioso e quando eu fiz parte da religião por si só, eu fui muito machucado, só que no meu secreto eu estava com Jesus. Por mais que eu ouvisse coisas absurdas na igreja, eu sabia do que Deus falava para mim no secreto. Eu sabia o que estava escrito na palavra. Eu sabia o que Jesus fazia. Eu sabia o que o Espírito Santo que habitava dentro de mim ministrava comigo. E aí então, tudo que aconteceu na igreja, tudo que aconteceu de externo, não me abalou ao ponto daquilo que Deus ele já tinha firmado em mim. Ou seja, eu cruzei os caminhos do Senhor e a minha vida foi mudada para sempre. Então assim, se você está num lugar onde você não tem mudança, não tem transformação, não tem evolução de exterior mesmo falando, não sabe controlar desejo, não sabe controlar emoção, não sabe controlar sentimento, você está num lugar muito errado. Porque a palavra ela fala, negue a si mesmo, lá em Mateus 10, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
O que é tomar a sua cruz diante do meu pensamento de homossexualidade? Quando Jesus ele toma a cruz e vai morrer, ele carrega sobre essa cruz todos os pecados da gente. Todas as coisas ruins. Tudo de negativo que existe no mundo estava sobre a cruz. Quando ele fala, pegue a sua cruz e siga-me, todos os seus desejos, todos os seus sentimentos, tudo aquilo de ruim que está em você, não está mais sobre você. Você coloca sobre a cruz. E aí você segue Jesus. Ou seja, nada disso mais me controla. Por que não me controla? Porque agora eu coloquei sobre a cruz. Não pertence mais ao Pierre. Ah, mas eu sinto tal desejo. Mas está sobre a cruz. Ah, mas eu tenho vontade. Mas está sobre a cruz. Ela ainda está aqui. Eu ainda sinto ela. Essa mas é a sua já cruz. não pertence mais a mim. Pertence à cruz que eu carrego. Então, assim, a igreja, ela precisa te trazer mudança. A igreja, ela precisa te trazer transformação. E a gente precisa entender que pastor, líder e a igreja por si só, ela nunca vai ser capaz de te transformar por si só. Mas Jesus, ele é essa pessoa que te transforma. A igreja é um corpo. Mas o cabeça é Cristo. Então, o homossexual ou qualquer outra pessoa que vive numa prática de pecado, ela precisa conhecer Jesus. Conhece Jesus. Eu não vou te falar pela minha boca somente o que eu acho que você tem que fazer. Conhece Jesus. Entenda o que ele fez. Entenda como que ele age. Entenda quem caminhou nos caminhos dele, o que aconteceu na vida de cada um. Aí depois você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Simples. Eu vejo essa coisa de pegue sua cruz, é exatamente isso. É como se fosse o teu espinho na carne. Paulo tinha um espinho na carne. Ninguém sabe, não adianta nego especular. Mas eu vou tentar dizer que seria um pecado. Seria um pecado, não. Seria algo que ele queria, ele pediu para tirar dele. Mas Deus falou, a minha graça te basta. E eu acho que pro homossexual que tá lutando com essa prática, fala, Senhor, eu não quero ter esses desejos. Sim. Me ajuda. A minha graça te basta. Graça te basta. Eu já fui ministrado através disso. Um dia eu tava no quarto e eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, meu Deus, tira. E eu abri a Bíblia. E caiu exatamente nesse texto. Falei, caraca, a tua graça me basta. E realmente é o que nos basta. É a graça de Deus. E nessa graça é onde você falou que os amigos, os irmãos, a igreja como pessoas, né, como células, sim, são a igreja que vai te ajudar. Sim. Então é muito importante nesse momento você ter alguém que você pega e liga e fala assim, amigo, você tá onde? Eu tô em cá, posso ir pra ir? Sim. Porque senão tá difícil aqui o negócio. Sim. E você ter alguém. Então, a pergunta que eu quero te fazer, eu quero que você explane sobre isso. Só uma coisa rapidinho. Eu deixo bem claro aqui também que eu não tiro a ideia de que a igreja é uma peça fundamental na vida do ser humano. A igreja é algo surreal. Portanto, eu estou nesse âmbito hoje e eu ministro dentro dessa realidade. Não, e quando a gente fala igreja... É no sentido geral da palavra, entendeu? Existem igrejas muito boas que vai transformar a sua vida através de muita palavra do céu, através da ação do Espírito Santo. Então, assim, existem muitos lugares prontos, talvez, para falar sobre essa realidade. Isso aí. A experiência que eu tive não foi boa, mas não quer dizer que a experiência que uma outra pessoa vai ter seja ruim. Mas hoje que você tá tendo é uma igreja Exato, literalmente. Inclusive, eu ouço os pastores lá falando muitas coisas assim a respeito. No próprio seminário que eu faço lá na igreja, né, a pastora Aline Avelar, gosto muito dela, a gente conversou muito a respeito desse assunto, inclusive na semana passada. E assim, a gente tá pensando muito igual hoje como corpo, como igreja. A igreja tem se levantado para falar sobre isso. A minha experiência é de 4, 5 anos atrás, é de 10 anos atrás, onde esse assunto era muito raso. Hoje não tá mais assim. Hoje a gente tá sendo preparado para falar sobre isso. Eu deixo bem claro assim essa realidade, porque pode parecer tipo, nossa, ele tá falando da igreja e tal, não sei o quê. Não é essa a intenção. A intenção é mostrar que ali dentro, o seu foco nunca vai ser somente as pessoas. É Jesus. Sim. Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus muda tudo. Então, se você vai para esse lugar e é tratado muito bem, é abraçado, é amado, glória a Deus. Esse é o papel da igreja. Agora, se você é machucado, foca em Jesus. Que aí o que tiver que acontecer, vai acontecer. E é sobre isso.
Cara, então, pro pessoal que tá nos assistindo, e graças a Deus o programa tá chegando longe, Amém. temos testemunho aí de alguns países que estão nos assistindo, e eu quero agradecer realmente a cada um de vocês aqui que tá inscrito no canal, que segue a gente lá nas nossas mídias sociais, até pedir para dar uma força pra gente lá no Instagram, seguir a gente Por lá no favor, Instagram, gente, no segue Facebook. no Instagram, no Tá Facebook. saindo o canal de corte, tá? Essa semana aí já vai ter vários cortes dos programas anteriores. isso é bom. Tá sendo feito, já em fase final já o nosso site. Então a gente precisa que vocês curtam, compartilhem realmente, indica, porque é pro reino, Sim. né? E como nós estamos crescendo, graças e para a honra e glória do nosso Senhor, tem muita gente que assiste e com certeza tem nesse exato momento alguém assistindo a gente que está precisando, que está nesse dilema. Aí a pergunta é, como pedir ajuda, cara? Como foi que você pediu ajuda quando você achou que estava se afogando nesse mar de sentimento, nesse mar de dúvidas? Como foi que você pediu ajuda, cara? A gente precisa entender 2 pontos. A gente precisa pedir ajuda, em primeiro lugar, e a gente precisa pedir ajuda à pessoa certa. Vamos lá. Quando eu entendi que eu tava me afogando e tal, nesse lugar, nesse sentimento, nessa emoção, nesse desejo, eu fui até as pessoas certas para pedir ajuda. Eu já tinha identificado pessoas que eu poderiam contar. É uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai te direcionar a partir do momento que você fala assim, Senhor, eu preciso de uma ajuda. O Espírito Santo ele vai direcionar as pessoas para onde ela deve ir. E eu senti direcionamento de falar com algumas pessoas. Então eu abria para uma pessoa ou outra íntima, particular. Olha, tá acontecendo isso, eu preciso disso. Ora comigo, me ajuda. A Bíblia fala que à medida em que a gente confessa as coisas para as pessoas, a gente é curado. Então até todas as vezes que eu fazia alguma coisa, sentia um desejo, via alguma coisa que não deveria ver, desejava algo na mente, eu já falava, hoje aconteceu isso, não tô bem, a minha carne tá gritando, me ajuda. E aí a pessoa ia ali e orava pra mim. Então é o seguinte, você precisa ser sincero em pedir ajuda. Muitas pessoas correm por orgulho, muitas pessoas têm medo de confessar pecado, muitas pessoas assim, cara, não existe pessoa perfeita. Não existe pessoa perfeita. A gente precisa entender que a pessoa que eu vou pedir ajuda, talvez ela também esteja precisando de ajuda. E tá tudo bem. Só que você vai ser o canal que vai me ajudar nesse momento. Então, assim, saiba pedir ajuda de forma sincera. Exponha tudo o que você tá sentindo. Tudo o que você tá falando. Olha, eu tô com vontade de morrer. Eu tô com vontade de me matar. Olha, eu tô sentindo desejo tal. Hoje eu vou pecar. Fala, pede ajuda, grita. A gente tem que gritar mesmo, gritar. Porque se a gente não pedir ajuda, a gente cai. A gente cai. Tem um pastor que ele falou uma frase que eu guardei e serve para todo mundo. Para todo mundo. Quem confessa a tentação não precisará confessar pecado. Então, se você está sendo tentado e vai ser tentado em todos os âmbitos. Sim. Se o teu problema é com dinheiro, vai surgir um dinheirinho fácil ali pra você. Se o teu problema é mulher, vai surgir aquela mulher bonita do jeito que você gosta. Se o seu problema é homem, vai surgir. Se você tem problema com homossexual, ou seja, todo mundo vai ter a sua tentação, todo mundo vai ter o seu espinho na carne. Então, a partir do momento que você tem aquela ou aquelas pessoas a qual estão dispostas a te ajudar, grite e confesse a sua tentação. Sim. Porque toda vez que você confessar a sua tentação, muito provavelmente você não vai precisar confessar um pecado. Sim. Então eu guardei isso que eu falei, caramba, que sacada. Muito verdade mesmo, muito verdade. Até mesmo porque às vezes que eu não gritei, deu ruim. Deu ruim. Então é isso, entendeu? Procurar as pessoas certas, confessar de forma sincera, humilde ali. Cara, se a gente entender que nós não somos daqui, somos estrangeiros, como você disse, a gente não liga pra essas coisas, sabe? Ego não faz mais sentido, soberba não faz mais sentido, orgulho não faz mais sentido. E o fato da gente esconder tentação é literalmente ser dominado por tudo isso. Orgulho, ego, soberba, sentimentos humanos.
A gente não é daqui, não custa nada ir ali pedir uma ajuda, pedir uma oração, falar, por favor, cara, segura aqui minha mão. E graças a Deus, assim, graças a Deus, eu tive e tenho até hoje essas pessoas do meu lado que me ajudam todas as vezes que eu preciso. E isso é necessário. É necessário ter pessoas certas ao seu lado para você pedir ajuda, para você gritar, para você correr quando for necessário. Nós hoje, esse século XXI aí, e eu digo que de uns 5 anos para cá, está assustador como cada vez mais jovens estão se declarando homossexuais. Sim. A gente está vendo aí essas passeatas que fazem, são crianças de 8 anos, 10 anos, transformadas Cara, e de repente pode ter até esse jovenzinho que tá nisso, tá totalmente confuso. Qual conselho você daria para esses jovens que vão te assistir, cara? O conselho que eu dou, assim, é o conselho da minha vida, é que você não perca tempo vivendo nessa realidade. Porque um dia você pode cair na realidade e entender que tudo isso foi uma mentira. Que tudo isso foi uma distorção de identidade, que tudo isso foi uma distorção da mentalidade, daquilo que você acredita, até o ponto de você não conseguir mais dominar a si mesmo e fazer tudo aquilo que o inimigo das nossas almas nos levou a fazer. Então, assim, eu incentivo essas pessoas a buscar, a entender quem elas são de verdade. O único lugar que vai te dizer quem você é de verdade é a palavra de Deus. Você pode procurar em qualquer outro lugar, em qualquer outro meio. O único lugar que declara quem você é de verdade é a palavra de Deus. Deus, ele fala quem você é. Deus, ele traz sobre você a consciência do que você nasceu para ser. O seu propósito, o seu chamado, tudo. Então, assim, o meu conselho é: não perca tempo nessa vida. Não perca tempo nessa realidade, porque tudo não passa de uma mentira. Tudo não passa de um desejo, de um sentimento humano, carnal, que logo passa. Eu falo por mim. Quando eu satisfazia os meus desejos, no fundo, eu sempre tive um vazio. Eu sempre tive um buraco dentro de mim que só foi preenchido quando Deus ele chegou. Quando eu adquiri a própria identidade do Senhor. Então, assim, todas essas pessoas, na maior parte das vezes, e eu falo isso com convicção, são pessoas feridas. Pessoas sem paternidade, pessoas sem familiares que apoiam, que abraçam, pessoas que possuem um âmbito de amigos totalmente errado. A maioria usa droga, a maioria fuma, a maioria tá entregue ao alcoolismo. A maioria desses jovens que vivem na prática da homossexualidade tá nessa realidade. Tudo isso por conta de uma distorção de identidade. Tudo isso por uma vivência numa mentira. Então, assim, corre. Corre enquanto dá tempo, porque ainda dá tempo. Você tá me ouvindo agora, ainda dá tempo. E eu tô aqui pra te ajudar. Se quiser, pode me mandar mensagem, falem comigo. Corre, porque ainda dá tempo. Porque tudo não passa de uma mentira. É tudo uma mentira. Eu pego vídeo meu, fotos minhas, antigamente, do passado e tal. Eu vestido de menina e cabelo liso e maquiagem. Se você vê uma foto minha e me vê hoje, você fala que são duas pessoas diferentes. Quando você é mais novo e quem você é hoje, tem aquela certa diferença de tipo assim, cresceu, o rosto lembra, a aparência lembra, tudo lembra. Comigo não foi assim. Era literalmente outra pessoa. É uma distorção de identidade tão grande, é uma mentira tão grande que Satanás te leva a viver que você começa a acreditar que você é aquilo. Você vive um personagem, você não é aquilo ali. Você é filho de Deus, uma identidade firmada na palavra. Então, assim, o meu conselho maior é esse: busque viver uma verdade. Porque quem vive na prática da homossexualidade está vivendo uma mentira. E o pior, vai te levar pro inferno. Você chegou a ter esse envolvimento com álcool, com drogas, alguma coisa assim? Tive bastante, na verdade. Como eu falei, eu não tive muito apoio em casa, porque minha família nunca me aceitou e tudo mais, e eu comecei a buscar esse apoio fora. E aí, quando o mundo me abraçou, ele te abraça de vez. Ele não vai te abraçar, vem aqui. Pouquinho, né? Não, ele vai te engolir, entendeu? E aí, quando você vê, você tá fumando um cigarro, por vibe mesmo. Tá bom. Aí daqui a pouco você tá experimentando uma coisa. Aí daqui a pouco você tá experimentando outra. Quando você vê,
Aí você Um já tá abismo entregue. puxou o outro. Exatamente. E assim, e a maioria dessas pessoas que vivem nessa prática, a maioria, é muito raro eu encontrar com pessoas que vivem nessa realidade, passar a ver que não estão inseridos nessa coisa de álcool, de droga e de prostituição e tudo isso. É literalmente uma mentira, cara. É uma mentira que é uma cegueira tão grande. Eu não sei explicar, assim. É algo muito, muito maligno mesmo, essa distorção de identidade. É onde entra o lado espiritual. É totalmente distorcer quem você é. E ele consegue. O que mais me deixa indignado é que quando você permite, porque tudo é uma permissão que você dá, ele consegue distorcer sua identidade. Cara, é surreal, assim, é surreal. Quando eu vejo meus vídeos, minhas fotos, eu fico tipo, caraca, como? Como que isso foi possível? Enfim. Bom, vamos trazer agora um pouco mais para a atualidade. Quero falar um pouquinho do seu trabalho, que você é ator, andou fazendo uns clipes aí, o cara é famoso. E hoje você tem uma noiva, cara. Eu tô vendo uma aliança grande aí no seu dedo. Fala um pouquinho da tua varoa. Eita, Estela, meu amor, ó, um beijo pra você, te amo. Cara, essa varoa, ela é especial, hein? Oxe. Ela é exclusiva do céu pra minha vida. Cara, essa pessoa, assim, a Estela, ela é uma mulher que toda vez que eu olho pra ela, eu vejo a mulher da Bíblia nela. É uma mulher que ela me entende, é uma pessoa que me compreende em todos os sentidos da minha vida. Ela me conhece de A a Z. Tudo da minha vida ela sabe, tudo que eu já vivi ela sabe. E ela é a minha maior intercessora, assim, depois da minha mãe eu acredito. Ela intercede muito por mim, ela acredita muito em mim. Se eu virar pra ela e falar assim, Estela, amor, eu tô muito cansado, não quero mais, vou abrir mão disso, não sei o quê. Ela fala, o quê? Não! Para com isso, Deus tem um propósito lindo na sua vida. Não, você vai permanecer. E ela canta, né? E me enche de áudio cantando. E daqui a pouco tá mandando palavra. Eu até falei ontem com uma amiga minha. Eu falei, cara, ela não me deixa ficar chateado. Se a gente discute um pouquinho, eu quero ficar no meu momento ali com raiva, um pouquinho chateado. Ela não deixa. Amor, por favor, não fica bravo comigo. Amor, não sei o quê. Amor, não sei o que. Eu falo, tá bom, vamos ficar bem. E a gente volta a conversar. Mas assim, resumindo, né? Assim que eu cheguei no Rio, ainda muito envolvido na prática da homossexualidade, cabelo grande e tal, bebendo, fazendo um monte de merda, um monte de coisa errada. Eu morei muito próximo a ela. Eu morava em Nova Iguaçu. E eu morava muito, muito próximo a ela. E eu lembro que naquela região ali eu consegui ficar com muitas pessoas. Eu fiquei com várias pessoas daquele lugar. E eu não fiquei com ela. Ela não ficava comigo de jeito nenhum. E aí eu comecei a falar, olha, você vai me namorar. A gente vai namorar um dia. Ela falava, não, Deus me livre, Deus me livre. Ela fala que ela me odiava, ela brinca assim, eu te odiava, eu não gostava de você. E eu falava, você vai me namorar um dia, você vai me namorar. Enfim, teve um dia, depois de muito tempo, assim, aí eu, né, cheguei e ficava brincando com ela me pegou ainda na fase, ainda não voltando pra Jesus, mas aí depois eu retornei, comecei a construir minha vida em Deus, e a gente ali, sendo amigo e tal, antes da gente ser hoje noivo, a gente foi muito amigo, a gente teve muita vivência como amigo. E aí eu falava pra ela que a gente ia se namorar e tal. E aí teve um dia que a gente tava lá na minha casa, era aniversário da irmã dela, e a gente foi fazer o 12 do aniversário da irmã dela. Tava eu, ela e a irmã dela. E aí a irmã dela começou a falar de vida sentimental, de relacionamento, de casamento e tudo mais. Isso era dia dos namorados. E aí foi muito engraçado nesse dia que a irmã dela perguntou assim, se um dia vocês tivessem um filho, mas ela não perguntou eu e ela, vocês, no geral, qual nome seria? E a gente falou o mesmo nome, Estevão, a gente falou o mesmo nome na mesma hora. Caraca! E a gente nunca tinha falado sobre isso antes, a gente nunca falou de relacionamento, nada. E a gente falou Estevão. A gente se olhou, eu costumo dizer que pra mim foi como naquele lugar de Emaús, que o pão se rasga e os discípulos veem Jesus. Naquele momento ela me olhou de uma forma diferente, eu olhei pra ela de uma forma diferente. Eu sabia que tinha alguma coisa ali. A gente acabou de falar isso, era dia dos namorados, subiram um balão onde a gente morava e começou vários fogos. Tipo, você começou a ter vários fogos. Pá, 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 pá. Foi uma coisa muito, muito, muito específica daquele dia. Aí, logo no dia seguinte, foi o aniversário da irmã dela. E aí eu virei pra ela, eu sempre fui muito de atitude, assim. Eu sempre fui muito de falar o que eu tenho que falar. Eu falei, olha, ontem pra mim não foi normal o que aconteceu. Eu tenho sentido de orar por você. Vamos orar, vamos ver o que Deus vai direcionando.
E Aquela aí coisa a de gente... crente mesmo, né? Crente mesmo. Vamos orar, eu tô querendo te namorar, mas pô... A gente bota lá na palavra, né? Vamos. Mas já deu papo. Pô, Não, você já sabe querendo, mas vamos você botar já Deus sabe, aqui. mas vamos orar. Sim. Aí foi. E na verdade, na minha antiga igreja, né? A gente tinha um sistema de corte. A gente firmou o nosso relacionamento totalmente na palavra. A gente começou a fazer período de corte. A gente orava muito. Cara, a gente... Hoje o nosso relacionamento é o que é porque a gente firmou ele na palavra. A gente colocou muito princípio nele no início. E aí a gente foi... E aí começamos a namorar, fui lá pedir os pais dela, eles aceitaram. No início foi muito complicado pra ela também. Isso aí que eu quero perguntar. Nossa, no início foi muito complicado pra ela e pra todo mundo ao redor. Tipo, todo mundo queria entender, tipo, como que você tem coragem, como que você vai, você aguenta. E até eu mesmo. Aquele ditado que eu falei em off que eu não vou falar aqui. Né? Vocês vão ficar curiosos que eu não vou falar. Não, nem precisa. Mas, cara, tipo assim, as pessoas tentavam entender, mas até eu tentava entender. E eu falava assim, cara, como que você consegue? O que que você vê em mim? Tipo, como? E ela só me respondia, é Deus. É a única coisa que ela me falava, é Deus. Pierre, eu não sei te explicar, eu não sei te resumir. É Deus, eu só vejo Deus, e eu sei que é isso. É o que Ele quer de mim, é o que Ele quer que eu faça. Eu falei, amém. Aí nisso vem profeta e revela de um lado, e vem sonho de outro. E aí começa tudo acontecendo, enfim, noivamos. E aí hoje estamos aqui, vamos nos casar esse ano, em nome de Jesus, que eu já não aguento mais, eu quero casar, pelo amor de Deus. Ela também. E é isso, a gente é um casal hoje muito feliz, a gente entende muito o nosso chamado em Deus. Ela canta, como eu falei, eu vejo a gente muito, esse casal crente, sabe? Indo pros lugares, e ela cantando de um lado, eu ministrando do outro. E ela é uma menina muito de Deus, assim, muito bênção. Vocês dois são da Lagoinha? Não, ela é de uma outra igreja, ela é da Assembleia de Deus, porque ela ainda mora em Nova Iguaçu. E aí eu moro em Realengo. E aí, no caso, eu vim pra Lagoinha, porque na verdade a minha igreja era de Realengo, onde eu vivi todo o processo, por aí foi. Meu Assembleia. Deus, a exposição aí, Jesus. Ah, uma igreja de Realengo. Quantas igrejas tem em Realengo? A Assembleia da Estela é de Nova Iguaçu, que é da onde ela mora. E aí foi onde eu morei no início, quando eu cheguei no Rio. Eu fui pra Nova Iguaçu. Sim. Depois de um ano e meio, mais ou menos, eu fui pra Realengo. E aí ela continuou lá, e aí eu fui pra essa igreja onde eu vivi todo o sistema. Sim. E aí dali eu fui pra Lagoinha. Só que ela, a gente sempre se encontra, ela já foi lá na igreja, eu também já fui na igreja dela, a gente fica meio que nesse pula-pula, a gente vai se vendo assim, intercalado ainda, porque a gente mora um pouco longe, eu tenho minha vida de trabalho, ela tem a vida dela, eu estudo, ela também, mas a gente se fala todo dia, a gente, enfim, tem uma comunicação perfeita. E é isso, assim, eu creio muito no nosso propósito em Deus, no nosso chamado em Deus. Eu vejo que é realmente um relacionamento firmado em um propósito. Nada do que eu sou hoje, eu poderia ser por si só. O Pierre jamais seria capaz de tudo isso. O Pierre jamais conseguiria falar da forma como fala, ministrar da forma como ministra, cuidar de pessoas como... Jamais. Mas através de Deus, a gente pode todas as coisas. E assim, Ele coloca pessoas na sua vida, como Ele colocou ela, como hoje Ele coloca minha mãe também como uma intercessora ali, firme comigo, como coloca amigos ao seu redor para você também ter essa ajuda, e como coloca a igreja saudável, líderes saudáveis, pastores saudáveis, pessoas que te alavancam mesmo. A Lagoinha eu vejo hoje como uma igreja que ela alavanca as pessoas, é uma igreja que te abraça, te alavanca, e não é perfeita como qualquer outra igreja, mas tem muitos pontos positivos, e hoje eu me sinto parte daquele lugar. É muito engraçado, né, só pra finalizar esse ponto, que eu fiquei 3 anos vivendo um sistema religioso tentando fazer parte de algo. Quando eu cheguei na Lagoinha, eu tava tão machucado, tão ferido, eu não queria fazer parte de nada. Só que o Senhor me chamou. Vai pra produção. Vai pra produção. Falei, tá, vou pra produção, que eu vou ficar escondido, ninguém vai me ver. Minha primeira escala, eu fui pra cima do altar. A produção da Lagoinha também serve no altar. E aí eu fui pra lá. E aí quando eu vi, eu tava servindo as coisas dos pastores, tava em contato com os pastores. E aí daqui a pouco eu virei coordenador do altar, eu comecei a servir só no altar. E eu falei, caraca, eu quis tanto fazer parte de algo há um tempo atrás, eu não consegui, quando eu não quis, o Senhor me colocou. Então, tipo assim, é literalmente você entender também, sabe, os caminhos que o Senhor vai te trilhando, os meios que Ele vai usar pra te curar, porque eu não queria fazer parte de um ministério quando eu entrei ali, e quando eu entrei, Ele quis que eu fizesse, e eu entendi que foi pra um tempo de cura, pra um tempo de
de alma mesmo, sabe? De transformação. E eu sou muito grato à Lagoinha, à produção, que eu faço parte hoje desse ministério. E muito grato também a você, meu amor, Estela, por estar na minha vida. Eu sempre te agradeço e eu agradeço aqui também. E também a minha mãe, que é uma pessoa que intercede muito por mim. Aos meus amigos, Alex, Grazi, Patrícia, Ana, pessoas que estão sempre ali comigo, orando e intercedendo por mim. Te agradeço muito, Júlio, por essa oportunidade, porque eu creio que é um assunto muito delicado e as pessoas precisam ouvir desse assunto, as pessoas precisam dar voz a esse assunto e entender que Deus, ele quer tratar dessa realidade. A gente não tá numa geração perdida. A gente não vai viver uma geração perdida. Eu creio numa geração transformada. E a gente é canal para essa transformação. O podcast de Religados vai bombar muito em nome de Jesus. Amém. Vai estourar muito. Vai vir muitas outras pessoas especiais, incríveis aqui. Eu tenho certeza. A gente curta esse vídeo, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Faça parte desse propósito, porque é tudo por algo muito maior. Não é sobre nós. Nada disso aqui é sobre a gente. É sobre vidas, é sobre transformação. E assim, que bênção que você é esse canal. Muito obrigado por essa oportunidade. Que isso. Isso é sempre para a honra e glória do nosso Senhor. Gente, esse aqui foi um religado especial. Estou muito feliz de ter conseguido marcar. As pessoas não têm ideia do que aconteceu aqui, né? É um milagre, é o Espírito Santo. É um milagre. Gente, olha só, vamos contar aqui o que está acontecendo. Nós marcamos de gravar quarta-feira, não deu. Marcamos para gravar hoje. Beleza. Cheguei mais cedo, o porteiro do prédio falou assim: "Seu Júlio, não tem luz no prédio. Há 2 dias não tem luz." Nossa. Falei, caramba. Mas beleza, vamos subir. O convidado já chegou, vamos trocar uma ideia. Sim. Tá, vou guardar algumas coisas que eu trago aqui. Do nada, como dizem, do Neida, eu vou e toco no disjuntor ali, haja luz. Tudo funcionando. E tá tudo funcionando. Menos o ar-condicionado tá com uma fase só que eu tô aqui. Mas a gente tá com fogo do Espírito Santo. Mas quando a coisa é de Deus, olha só, o prédio está sem luz. O bloco, aqui nós somos do bloco 2. O bloco 2 está sem luz. Mas a sala do Religados... Aleluia! Glória! Nós temos luz e conseguimos gravar. Aleluia! Gente, muito obrigado a cada um de vocês que ficaram até aqui. Como eu sempre digo, sempre peço, você que ficou até o final... Diz aí, cara, eu acho muito maneiro quando vocês dizem da onde vocês estão assistindo o Religados, que vocês estão curtindo, que vocês estão... Então, deixa aí, marca aí quem você quer ver aqui no Religados. Diz da onde você está assistindo a gente, que a gente fica muito feliz em receber vocês. Gente, esse foi mais um Religados pra conta. Eu sou Júlio Andrade, siga-nos nas redes sociais, Religados Podcast, e eu sou Júlio Andrade P Podcast. Tamo junto, fiquem com Deus, um beijo, fui!